Boa noite, Sala Chico. Que bom estarmos reunidos em mais uma noite de exposição nesta segunda-feira. Daremos início com o nosso expositor da noite, Romário, ao capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, com a passagem dos itens 1 e 2, Caracteres da Perfeição. Vamos iniciar a nossa noite fazendo a nossa prece inicial, mas antes vamos dar alguns lembretes, né, de que toda segunda-feira nós estamos realizando a nossa reunião pública de forma virtual através do nosso grupo no WhatsApp, mas compartilhamos também a reunião tanto nos nossos canais do YouTube e a nossa página no Facebook. Às quartas-feiras estamos realizando nosso estudo doutrinário com o estudo da obra de Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor. Mantemos as nossas atividades de culto do Evangelho no lar, ainda que virtual. Caso alguém tenha interesse em realizar o culto do Evangelho, nós nos reunimos um dia no WhatsApp, fazendo toda a nossa corrente de oração, a explanação, o estudo do Evangelho, as preces iniciais e finais, para que nós possamos manter as nossas rotinas de atividades. E sabemos que a prece, as vibrações, elas invadem cada canto. Não é a presença física que determina isso. Nós esperamos ansiosamente pela retomada dos estudos presenciais, mas enquanto houver esses impedimentos, nós mantemos as nossas atividades via WhatsApp, YouTube e Facebook. Vamos dar início à leitura da página de hoje do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Um pouco de fermento. Não sabeis que um pouco de fermento leve da massa toda? Ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamo-nos magneticamente associados uns aos outros. As reações caracterizam-nos a marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Quanto de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo gerando inesperadas resoluções? Quantas frases aparentemente inexpressivas arrojadas de nossa boca estabelecem grandes acontecimentos? Cada dia emitimos sugestões para o bem e para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos, servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Acautela-te, pois, com o alimento invisível que forneceis à vida que te rodeia. Desdobra-se no destino em correntes de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Graças a Deus. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus e agradecermos a oportunidade de estarmos reunidos em mais uma noite. Saibamos, Senhor, aproveitar as palavras aqui proferidas para que nos auxiliem em nossa evolução, em nosso aprimoramento, em nosso trabalho na prática do bem. Senhor, que sejamos o fermento que leveda a vida dos nossos irmãos, levando-os sempre à prosperidade, à generosidade, demonstrando sempre, Senhor, todo o amor, todo o carinho, toda a fraternidade que nos ensinaste. Pedimos também para interceder pelo expositor desta noite, pelos membros de nossa casa e por cada um daqueles que estão vibrando em harmonia nesta noite. Que cada um deles chegue à tua luz, Senhor. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, estejam com todos. Né? Estamos com muita saudade de todos. Né? Esperamos em breve estar em contato, reunidos. Né? Isso é um pouquinho mais para frente, a gente vai se encontrar. Deus é bom e vai nos reunir brevemente. Né? Hoje
estamos começando, dando início ao capítulo 7, né? Sede perfeitos. Esse capítulo, ele tem alguma coisa assim, de um pouco, que possa dar uma confusão, que fala da perfeição, sede perfeitos. Quando comenta a passagem de Mateus, que fala assim, sede perfeitos como vosso Pai, como vosso Deus celestial é perfeito. Então, a gente pressupõe assim que o homem possa chegar à perfeição de Deus, né? Não, mas essa citação de Jesus, ela vem muito de acordo, porque no momento que ele passava essa mensagem para o povo não entendeu, né? E ele deu esse exemplo para que todos pudessem ter um modelo, né? E se guiar por esse modelo, que seria a perfeição de Deus. Aí fala assim, e queríamos demonstrar essa diferença, falando um pouquinho sobre isso, né? Falando que, sobre a perfeição absoluta de Deus e a perfeição relativa no homem, né? Falando que a primeira ela se relaciona muito com a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que não é esse que nós estamos estudando, a gente está falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas eu tenho 3 perguntas que eu queria colocar nesse estudo do Livro dos Espíritos. A primeira, né, eu vou falar agora, que é a número 1, que é Deus, né? E os Espíritos superiores respondem que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que tudo promana de Deus, né? E tudo voltará a Deus. Tudo, né, que a gente vive aqui, a gente está experimentando coisas. E quando desencarnamos, a gente leva, o que nós levamos são os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, né, acerca do que vivemos, do que sentimos aqui. Quer dizer, a nossa herança toda é espiritual, né? A gente tem que ter essa percepção de que nós vamos voltar ao mundo de onde viemos, né? Ao mundo espiritual, que é verdadeiramente o mundo do espírito, o que somos na realidade, né? E aí fala que o homem que é a perfeição relativa, né, ele é perfectível, quer dizer, ele persegue essa perfeição relativa em que Jesus nos fala sobre o início, sobre ser de perfeitos como Deus, nosso Pai celestial é perfeito. Então o homem busca essa perfeição no dia a dia, né? Na sua vivência, em casa, na família, no trabalho, onde ele está, ele vai colocando essas experiências, né, no dia a dia, na sua vivência, e vai captando mais conhecimentos e vai se melhorando, né, pessoalmente. E eu queria demonstrar isso no estudo sobre essa busca do homem, né, pela perfeição. E vamos falar um pouquinho mais para frente, né, sobre mais duas perguntas do Livro dos Espíritos, né, que é a pergunta 918 e 919, que fala sobre da perfeição moral. E está no capítulo 2, terceira parte, do Livro dos Espíritos. Então, dando sequência a esse estudo, né, falando que hoje falar sobre caracteres da perfeição, o item 1 e 2. E começa assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes senão vossos irmãos, que fazeis mais nisso que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, perfeitos. Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46, 47 e 40. E aí o item 2.
Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela tornar-se-ia igual, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa nuance. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo e lhes disse para se esforçarem para alcançá-lo. Então, como eu falei no início, né, esse modelo, né, foi essa frase de Mateus, né, fala assim: sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Né? Então, falando que Deus é a perfeição absoluta. Né? E o homem deve seguir esse exemplo, né? e se buscando essa perfeição, mesmo que seja essa perfeição relativa, né? Porque a gente vê que de um homem para outro, a gente vê diferenças. Né? Uma pessoa pratica um bem até um determinado ponto, o outro ultrapassa aquele ponto, vai mais à frente. Né? Outras pessoas estão, nesse momento, praticando mal. Então a gente vê que há diferenças entre o ser humano. Né? E essa, fala que essa é a nossa perfeição, que fala perfeição relativa. Né? Continuando. É preciso, pois, entender, por essas palavras, a perfeição relativa, aquela da qual a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse: amai os inimigos, fazer o bem àqueles que vos odeiam, orar por aqueles que vos perseguem. Ele mostra, assim, que a essência da perfeição é a caridade, em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Então a gente vê aqui, por essa passagem, né, onde Jesus nos fala de amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam. A gente vê que na essência mesmo, a gente é mais perfeito sempre aquele que ama mais, que pratica a caridade. Então, cada vez que nos aproximamos mais do outro, do ser humano, né, a gente vai se tornando pessoas melhores. Né? A gente vai compreendendo a dificuldade das pessoas que nos cercam, né? das notícias que ouvimos nos rádios, na televisão, e a gente começa a compreender, aí chega nesse ponto, né, do amor, o amor ao inimigo, né? Amar aquele que está próximo dele, que está fazendo mal para a gente, aquele que está fazendo mal para a sociedade. A gente, quando se aproxima desse amor, aí estamos nos aproximando mais da divindade de Deus, né? Dessa perfeição, né? Do ser relativo, nessa perfeição relativa, não absoluta, né? Que jamais chegaremos a esse ponto, né? Mas podemos caminhar sim e ser espíritos melhores, né? Quando na literatura que a gente lê, ele fala que é do átomo ao arcanjo, né? O homem, ele nasce no átomo, quer dizer, num elemento único, e chega a um ser superior, né? Superior que isso tudo é experiência do dia a dia, né? De tempos, tem que ter bastante tempo, mas é uma busca interior sempre, né? A gente também falando que Deus, que Jesus, né, ele bate de dentro para fora, né? A gente busca Jesus do lado de fora, né, aqui no exterior, mas diz que quando Jesus bate na nossa porta, né, ele bate por dentro, né? Então, tudo é uma questão desse entendimento interior, de interiorizar esse entendimento de Jesus Cristo, né? Com efeito, observando-se os resultados de todos os vícios, e mesmo os simples defeitos,
se reconhecerá que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, pois todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a sua negação, porque tudo o que superexcita o sentimento da personalidade, destrói, ou pelo menos enfraquece, os verdadeiros elementos da caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor do próximo, levado até o amor dos inimigos. Não podendo se aliar com nenhum defeito contrário à caridade. É por isso mesmo sempre o indício de maior ou menor superioridade moral, de onde resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão desse amor. Por isso Jesus, depois de ter dado aos seus discípulos as regras da caridade naquilo que ela tem de mais sublime, lhe disse: sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Então, como vemos, né, então que quando comenta sobre Jesus, sobre os seus ensinamentos, né, ele fala sobre a benevolência, a indulgência, né, a abnegação, o devotamento. Ele fala que o amor, né, aquele que ama mais é o mais perfeito, né, aquele que tem maior devotamento, né, com o próximo, ele ama mais, né? E a gente vê isso muito claramente nas pessoas, né? Aquele que se interessa mais pelo ser humano, que vê as suas dificuldades, aquela pessoa tem mais amor. E, inclusive eu queria fazer assim, um comentário sobre Chico Xavier, por exemplo, né? Mahatma Gandhi. Eu estou falando sobre esses porque a gente parece que está mais próximo, né? Eu vi o Chico, né, em muitas entrevistas, então, muitos comentários, está muito mais próximo de nós esse entendimento, mas eu sei que outras pessoas colocariam outros nomes, né, e a gente entende, né, que tem muitos nomes aí que são desconhecidos do mundo, né, do mundo material, mas é conhecidíssimos de Deus, né? Deus sabe o que se passa no coração de cada um. Inclusive tem uma passagem de Mateus também, que ele fala sobre a mãe dos filhos de Zebedeu, né? E ele faz um comentário assim, mais ou menos sobre isso, sobre a perfeição, né? A perfeição de Deus e o que Deus sabe. Ele sabe de todas as coisas, né? Então, quando a mãe dos filhos de Zebedeu, né, que seria o nome dela, seria Salomé, e é citado algumas vezes como Salomé, né, mas fala muito mais como a mãe dos filhos de Zebedeu, que ela se aproxima de Jesus e pede a Jesus para que colocasse seus filhos, que eram discípulos de Jesus, um à sua direita e um à sua esquerda, né? E Jesus pergunta a eles assim, os filhos dessa mulher, fala assim para eles: vocês beberão o meu cálice? Aí ele: sim, eu sei. Aí Jesus fala assim: eu sei que vocês beberão, né, o cálice, né, do último momento de Jesus, né, dele depois fazer, caminhar pelo mundo, dando seus ensinamentos. Ele faria isso sim. Mas ele fala assim: mas isso não cabe a mim. Cabe a Deus saber, né, dizer quem vai à minha direita ou vai à minha esquerda. Porque a gente faz o nosso julgamento, né, a gente olha para uma pessoa e acha que a pessoa merece uma coisa, merece outra, né? Às vezes a gente vê pessoas dando cargo aos outros porque é parente, porque é amigo, né? Mas Deus não. Deus, sendo perfeito, né, numa perfeição absoluta, Ele sabe exatamente quem merece aquele cargo, aquele local, aquela honra de estar naquele local, né? Quando a gente vê também São Francisco de Assis, e quando comentei Chico Xavier e Mahatma Gandhi, São Francisco de Assis também, eu também tenho
uma admiração muito grande. Quando eu leio alguma coisa sobre ele, né, também tenho uma visão assim de muita alegria quando eu vejo, quando eu leio sobre São Francisco de Assis, né, quando eu ouço aquela oração cantada ou falada, eu fico muito feliz, alegre em ouvir aquelas comunicações, né? E agora aqui no livro dos Espíritos, né? no capítulo, acho que capítulo 12, terceira parte, né? Fala sobre as características do homem de bem, né? A pergunta 918, e a pergunta é assim: por que indício se pode reconhecer um homem o progresso real que elevará o espírito na hierarquia espírita? Aí o comentário dos espíritos superiores foi assim: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual, né? E a gente vê que o homem de bem, né, a sua característica, suas características, é quando ele compreende e pratica a lei de Deus, né? O amor ao próximo, todos os ensinamentos que Jesus nos deu, a gente coloca em prática e começa a compreender a vida espiritual, né? Como se dá o invisível, o que está do nosso lado, né? O que a gente consegue perceber, né? E essa percepção até o maior grau da vida espiritual, a percepção mesmo disso, e trabalhar por isso, né? E a gente fazer alguma coisa em prol disso também, dessa compreensão do mundo espiritual. A gente fala assim, é bondoso, aqui fala assim, o homem de caracteres do homem de bem, assim, é bondoso, humanitário, é benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raça nem de crenças, né? Se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito, de que lhe cumpre usar para o bem delas e não envaidece, por saber que Deus lhe deu, também lhe pode retirar. Se Deus deu isso a ele, né? Se deu esse depósito, se ele deu, ele pode retirar também. Então ele compreende. Se tirar dele, ele não vai maldizer a Deus, não vai reclamar de mal. Quer dizer, vai ser apenas uma missão, né? Uma forma de encarar a vida, de ter essa certeza da continuação, né? Do mundo espiritual, e que ele está passando por uma dificuldade, mas é temporária, impermanente, né? Porque, na realidade, nós só levamos daqui, né, os nossos sentimentos. A nossa bagagem é toda espiritual, né? E aí, também, depois disso tudo, ele fala que mostra as características do homem de bem e fala, é para esse homem que não conseguiu ainda encontrar, que não conseguiu perceber isso, né, despertar para esse sentimento. Ele fala assim, é o conhecimento de si mesmo, né? Fala que é a pergunta 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal, né? Como o homem pode nessa vida, hoje aqui, né, resistir, né? Ser um homem de bem, né? Praticar isso tudo e resistir à atração do mal. E os espíritos respondem, né, assim, um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo, né? Se referindo a um filósofo, né? E a subpergunta A, da 919, conheceremos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E qual é o meio de consegui-lo, de fazer isso, né? E aí, essa resposta ela é dada por Santo Agostinho, né? Que faz esse comentário. Ele faz esse comentário, né? Como eu posso me melhorar?
que eu posso reagir e ser uma pessoa melhor fazendo. Aí ele fala assim, ó, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera, e perguntava a mim mesmo, se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me reconhecer e ver em que em mim precisava de reforma. Aquele que, todas as noites, evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecesse. Então, falando que isso daria maior força, daria maior conhecimento a ele, sabendo o bem que praticou e o mal que praticou, com sinceridade, e assim ele veria qual o grau de consciência que ele estava nesse momento e podia, assim, galgar novos sentimentos, ter nova percepção dele mesmo, saber aonde estava falhando, saber onde ele podia melhorar mais. Então, essa visão de Santo Agostinho, ele nos coloca como uma forma de reconhecer quem é de fato, esse conhecimento de si mesmo. E aqui, meus irmãos, nós ficamos, tá? Eu agradeço a oportunidade, muito obrigado por nos ouvir, e que Deus, em sua infinita misericórdia, possa auxiliar todos os nossos irmãos em dificuldade. Agradeço a espiritualidade maior, aos trabalhadores da Sala Chico Xavier, aos nossos mentores particulares, a esses irmãos abnegados que trabalham no bem, que nos sustentam nesses momentos assim que estamos com a responsabilidade de falar, e que nos auxilia, e que se tiver alguma coisa desacordo com a doutrina espírita, a responsabilidade é minha. Foi eu que não soube interpretar, que não soube avaliar direitinho. Tá? Boa noite, meus irmãos, que a paz de Deus possa estar no coração de todos, que possa visitar todas as nossas casas, todos os nossos irmãos, que assim seja, graças a Deus. Na nossa prece de encerramento, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e pedir aos espíritos protetores que sempre nos cercam e sempre estão dispostos a nos auxiliar, que estendam mais uma vez sua mão sobre nós, que nos permita seguir seus bons conselhos, que estejam sempre ao nosso lado e que nós possamos, Senhor, vencer as nossas más inclinações e ouvir os sábios conselhos que permitem os seus instrumentos chegarem até nós. Pedimos, Senhor, sabedoria, muita força, para que possamos vencer os obstáculos do dia a dia e assim caminharmos em direção ao bem, à generosidade e ao amor ao próximo. Que sigamos sempre o caminho e os ensinamentos de Jesus Cristo, aquele que é nosso guia e modelo, que nos ofertou com tanta sabedoria através de seus exemplos de generosidade e de amor à humanidade. Que saibamos, Senhor, seguir os seus conselhos e seus ensinamentos e que tenhamos perseverança para caminharmos sempre em direção ao Senhor, mesmo caindo em dificuldades, que possamos resistir e levantar a cada dia e assim superar os desafios que nos apresentam. Pedimos também para interceder por aqueles que sofrem, por aqueles que têm seus parentes adoecidos, que toda a luz chegue e os acolha. Graças a Deus.